Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal Quanta Pra Mim. É uma satisfação para nós recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que não me conhece, meu nome é Wagner Oliveira. Eu atuo aqui na Quanta como Head de Negócios e hoje nós temos, claro, um bate-papo muito especial. E olha, é um tema profundo, eu diria, e muito humano. Fique com a gente, porque hoje nós vamos falar sobre a relação entre a espiritualidade e a longevidade. Longevidade, muito se fala, é um tema que está na mídia, tem ganhado a atenção das pessoas, em especial dos brasileiros. Nós estamos vivendo mais e essa notícia é ótima, né? O ruim é morrer jovem, é ou não é? Né? Ficar velho não é uma notícia ruim. A notícia ruim é morrer jovem. Isso é muito bom. Muito se fala, né, sobre a longevidade e a ciência ela tem mostrado que, por exemplo, alguns hábitos, estilos de vida, genética, tudo isso contribui para uma longevidade inclusive ativa. Mas também tem um outro componente que entra aqui, que tem ganhado também espaço nessas discussões, que é a espiritualidade. Qual é a relação da espiritualidade com a longevidade? Então, só um insight para você, a ciência já tem mostrado que níveis mais altos de espiritualidade também contribuem com a longevidade. Então, fique com a gente para você mergulhar aqui nesse tema. É um tema muito bacana, profundo, e nós temos a honra, o prazer de receber aqui o Dr. Luiz Alberto. O Dr. Luiz Alberto, ele foi presidente da Academia de Medicina de Santa Catarina, gente. É membro da Academia Catarinense de Letras, é palestrante, ele fala sobre esse tema, religiosidade, subjetividade humana, e não faz, e assim, ó, não começou ontem, hein, doutor? Há 45 anos. Meu Deus, que experiência rica, né? Ele exerce a oncologia clínica há 50 anos, já atendeu mais de 70 mil pacientes, ou seja, tem muita história para contar. O doutor Luiz Alberto estuda sobre a importância da transcendência e da espiritualidade, e esse assunto, claro, vem ganhando cada vez mais espaço quando a gente fala sobre longevidade. Aliás, para fechar, tem vários livros que depois a gente vai comentar. São mais de 20 livros, é isso? Sim, sim. Mais de 20 livros escritos pelo Dr. Luiz. Dr. Luiz, muito obrigado. É uma satisfação recebê-lo aqui na Quanta, nos estúdios da Quanta. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Obrigado, digo eu. Né? A gratidão é minha pela oportunidade que me traz a Quanta, vocês, toda a equipe que me atende com carinho, que me acolheram com atenção. Isto me deixa muita vontade para conversar com todos que estão nos vendo e nos ouvindo. E eu cumprimento a todos e dou o meu abraço em todos que aqui estão. E a ideia é trazer uma reflexão, né? Fazer uma reflexão sobre o tema longevidade, espiritualidade, e mostrar a importância, a necessidade que os humanos têm de serem mais humanos. Né? Está havendo uma desumanização, a gente sente no planeta hoje tanta dificuldade de relacionamento, a questão do poder, a questão de ter. Né? Então não se pode perder, tirar a ótica da humanização, do amor, da fraternidade, da importância da generosidade, da paciência, a importância do perdão. Então, trabalhar com esses aspectos que diz respeito à subjetividade humana nos torna mais leves, mais soltos, mais livres, mais próximos do Criador. Muito obrigado por essa oportunidade que a Quanta me traz. Oh, imagina, é um prazer para nós, uma honra para nós recebê-lo aqui. Lembrando também que o Dr. Luiz, ele escreveu aqui um dos artigos do livro lançado pela Denise, né? Nossa CEO aqui na Quanta, Economia Prateada. E o Dr. Luiz, ele fala justamente sobre espiritualidade e longevidade em um dos artigos, sensacional. Te agradeço demais por essa contribuição, parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado, né? Esse tema é muito importante e eu tenho uma curiosidade. Eu vou começar com essa pergunta, né? Quando é que o doutor começou a se interessar por esse tema, espiritualidade? Olha, Wagner, quando ouvi pela primeira vez algo ligado entre o corpo e a mente, o corpo e o espírito, isso dizia respeito a um poeta latino chamado Juvenal.
século II depois de Cristo, ele disse a frase que muitos conhecem, que é mens sana in corpore sano, mente Uhum. sano, corpo são. Essa frase é bem conhecida Bem de fato. conhecida, é. Então foi um poeta latino chamado Juvenal, 2 séculos depois de Cristo, veja, né? Então foi meu primeiro contato, Uhum. lendo, gostando de ler, gosto de ler, e isto me tocou. Eu, desde cedo, tive a intenção de ser médico. Nunca pensei em ser outra coisa. É mesmo? Nunca pensei em ser outra coisa. Então, comecei a me interessar mais pelo humano, pelo ser humano, pelo seu comportamento, pelas leis naturais que, quando quebradas, sobrevém a doença, sobrevém sofrimento, sobrevém todo tipo de dificuldade, né, de mazelas da vida, né? Então, o Criador, né, trouxe às criaturas as regras, as leis naturais que diz respeito à busca da felicidade, à busca do equilíbrio, da paz, da harmonia. E essas leis naturais, quando quebradas, obviamente dão como consequência desordens, né? Certa feita perguntaram a Pitágoras a definição, indagaram sobre a definição de destino. Uhum. Pitágoras, né, do famoso matemático e filósofo, né, respondeu dizendo que livre-arbítrio ao quadrado mais leis naturais ao quadrado é igual a destino ao quadrado. Se com o livre-arbítrio que você tem para tomar decisões, as suas escolhas, perceberem a importância de observar a lei natural, né, e você observa essa lei natural, química, física, biológica, né, leis de toda ordem, né, se você obedece, segue a lei natural, você tem um destino, um bom destino. Não é? E isso, um bom destino significa viver mais e viver melhor. Significa qualidade de vida e quantidade de vida. Né? E caso você não obedeça às leis naturais, você sabe, Einstein já dizia isso, você joga uma bola na parede com força, ela volta com força. Exato. Não tem como voltar devagar. Né? Se você não observa a lei natural, você tem como consequência um destino de desafios, de lutas, de desconfortos, né? De mazela, assim por diante. Então, e perguntaram então a Pitágoras, por que o quadrado? Ele disse, porque as coisas não acontecem somente nessa dimensão. Acontecem em outras dimensões. E nós somos muito, ainda a nossa percepção da realidade ainda é muito longe da verdadeira realidade. Né? Nós estamos na Via Láctea. Tem bilhões de planetas, de estrelas na Via Láctea. Né? E essa Via Láctea está em movimento no cosmos a 800 mil quilômetros por hora. O nosso planeta está em movimento ao redor do próprio eixo, né? A Terra é um pequeno grão de areia, e uma velocidade de 1.400 km por hora, em torno disto. E o movimento de translação ao redor do Sol é em torno de 140 mil km por hora. Então, tudo está em movimento. Né? Isso eu comentei numa palestra recente que fiz, né, sobre longevidade e espiritualidade. E o nosso corpo está em franco movimento. Né? Se você for avaliar um órgão, sei, um fígado, o pulmão, o coração, o rim, e você tirar um fragmento e colocar no microscópio, você vai ver a célula. Se você pegar a célula, for estudar a célula, você vai ver moléculas. Se for estudar as moléculas, você vai ver que tem prótons, nêutrons, elétrons. Se for estudar próton, nêutron, elétron, essa carga elétrica, eletromagnética do nosso corpo, você vai ver que tem quark. Então, nós somos, em última análise, seres eletromagnéticos. Nós estamos em vibração, em movimento continuado, em transformação continuada, não é? Então, até comentei recentemente, com base no livro, o último livro do Yuval Harari, o último livro dele chama-se Nexus, uma breve história da comunicação. Ele disse o seguinte, que a história não é o estudo do passado. A história, ela nos ensina como ficou, como era, o que mudou, como mudou. Então, a história mostra a transformação. E isso é fantástico. Você saber que tudo está em transformação, tudo está em harmonia com as leis de progresso. Esse progresso pode se fazer através da reflexão, observando as leis naturais e cumprindo com as leis naturais, ou através do sofrimento. Né? Você não cumpre a lei natural, aí você vê que tinha que ser diferente, e você muda, e aí você progride. Você vê que tem uma pedra no meio do caminho, você está
tropeçando nessa pedra o tempo todo, e você insiste no mesmo caminho, né, num dado momento vai doer tanto que você vai desviar da pedra. Exato, Né? claro. Então, as leis de progresso, elas acontecem refletindo, tem uma pedra, eu vou desviar. Ou eu insisto em tropeçar e não desvio. Então, a reflexão diz respeito à quantidade de informação e de conhecimento que a gente tem. O Mário Quintana, famoso, um poeta gaúcho, não é? Ele disse, certa feita, que o conhecimento não muda o mundo. Estranho essa frase, né? Mas ele completa, o conhecimento muda as pessoas. As pessoas é que mudam o mundo. Napoleão Bonaparte dizia o seguinte: os inteligentes ativos serão meus generais. Os passivos serão subordinados aos generais. Não quero comigo ignorante ativo. Então, tem que haver conhecimento. Então, é exatamente isso. Quer dizer, a ideia de evoluir o conhecimento. Isso está acontecendo desde a época das cavernas. Né? Então, o conhecimento vem ocorrendo na vida da gente, na vida da sociedade, no trabalho, na escola, né, no lar. E ele evolui pela reflexão. Né? Se eu vejo, aliás, a evolução, ela diz respeito não somente a repetir as coisas boas, que é o necessário, que é o adequado. Mas se você vê alguma coisa que não é boa, ela serve também para o seu progresso. Porque aí você não repete. Aquela história de tropeçar na pedra, né? Então, não repete, porque não foi bom. Então, assim, evolui. Então, o meu contato foi a partir destas percepções, e eu fui evoluindo. Eu diria, e né? reflexões, exatamente, Até que me tornei médico, né? E aí comecei a ter uma experiência verdadeira, real com o meu paciente, aos quais eu sou extremamente grato, não é? Porque eu sou cancerologista clínico, oncologista clínico, e de uma época em que havia muito pouco no tratamento do câncer, para o tratamento do câncer, né? Os pacientes, os diagnósticos eram tardios, né? A prevenção primária, que é afastar os fatores de risco, ela praticamente não existia, porque não se sabia exatamente os fatores de risco. Numa época em que fumar era elegante, era bonito. Isso. Né? Então, hoje... Fumava até no avião, né, gente? Em tudo, e era bonito. Os filmes eram um cigarro atrás do outro, não é? Então, você não sabia, assim, bem os fatores de risco. Né? Só que isso foi evoluindo. Mas ainda que tenha havido tanta evolução, hoje em dia, o diagnóstico do câncer, por exemplo, cerca de 60% dos pacientes já são em estadio 3 e 4. E nós sabemos que a cura, ela é perfeitamente possível, factível, em estadio 1 e 2. Só que ainda as populações não têm ideia dos fatores de risco, né? E ela não consegue afastar de suas existências, cada qual, os fatores de risco. Né? Então, o que a gente tem é um diagnóstico, e se o diagnóstico é precoce, tem chance. Isso. Se o diagnóstico é tardio, já a chance reduz. Isso. Mas a evolução da medicina está contemplando também os diagnósticos tardios. Mas ainda, para não ter que ser o paciente ser submetido a agressões terapêuticas, né, é afastar os fatores de risco. Claro. Isso chama-se prevenção. Prevenção primária. Então, eu respondi longamente a sua pergunta, como é que começou isso. Eu achei demais, porque o que eu vejo assim, de muito interessante assim, na sua história, a história do doutor em si já é muito interessante, né? Como que o doutor se conectou com esse tema, né, espiritualidade, né? E hoje é uma das referências quando se fala nisso. Mas eu destacaria aqui primeiro, esse contato ativo com cada paciente. Eu acho que isso traz uma reflexão sobre a finitude da vida, que é muito importante. Né? Nós vamos falar já já como a ciência tem enxergado isso e quais as evidências que existem de alguém que cuida da sua espiritualidade e alguém que não cuida, né? Porque tem impacto na longevidade. Então, primeiro, ter o contato com os pacientes, essa reflexão sobre a finitude é muito importante. E também, claro, a reflexão sobre o todo, né? A cosmovisão, né? A visão de mundo, como o doutor enxerga, né? O mundo, a forma de enxergar as coisas. Isso tem muito a ver com a filosofia. A gente estava falando um pouco antes aqui de abrir esse episódio, né? Porque o filósofo ele faz mais perguntas
do que dar respostas, né? Isso é muito importante, fazer perguntas, refletir, né, sobre a vida, sobre a finitude, né? Porque isso aqui não pode ser o fim, existe uma outra dimensão e a reflexão sobre tudo isso eu considero muito importante, e inclusive para a longevidade, que é esse o nosso tema aqui do bate-papo. Eu quero aproveitar já para fazer uma pergunta para o doutor, que tem tudo a ver com esse contexto, porque a espiritualidade nem sempre é observada como um fator determinante para alcançar a longevidade e para que a gente tenha mais qualidade de vida durante o envelhecimento. Mas qual é a importância da espiritualidade pensando que temos uma expectativa de vida que é cada vez maior? Muito bem, Wagner. Excelente pergunta. A Organização Mundial da Saúde, ela foi criada em 1940, ela foi instituída em 1948, foi o ano que eu nasci. Ah, 1948. 1948, é. E desde esta época era definido pela instituição saúde como completo bem-estar físico, mental e social. Então, isso já nos colocava num grande hospital, né? Porque completo bem-estar físico até poderia ser alcançado. Ok. Bem-estar mental também, mas social há uma complexidade muito grande, porque a sociedade é heterogênea, não é? Os valores éticos, os valores morais variam de região para região, os comportamentos variam. Então, fazer com que todos tenham um bem-estar social completo implica em atender às normas que diz respeito à completa atenção às leis naturais, que diz respeito ao nosso corpo, que diz respeito à natureza, né, que diz respeito à sociedade para que haja equilíbrio e assim por diante. Então, em 1988, isto em 88, a Organização Mundial da Saúde redefiniu saúde. Era até então completo bem-estar físico, mental e social. Hoje é completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Interessante. Isso já é uma... Foi em 1988. 1982. 82. Então, incluiu o espiritual. Começou a se perceber. Isso tem muito a ver também, eu tenho comentado isto em reuniões, até nas minhas palestras, porque durante muito tempo o clero e a monarquia comandavam todo o processo de vida das pessoas, né, no planeta. Até que um grupo resolveu e percebeu que a felicidade não estava acontecendo como se imaginava, sobre essa ótica da religião, pura e simplesmente, e a ótica da monarquia, do rei, pura e simplesmente. Então viram que existia uma coisa que poderia ser pesquisada, poderia ser investigada, aprofundada, e eles denominaram isso de ciência. E começaram a fazer perguntas e mais perguntas. E aí surgiu o iluminismo e o humanismo, né, onde o foco passou a ser o ser humano dentro do seu contexto existencial, seja na natureza, seja do ponto de vista das divagações, das reflexões, assim por diante, né? E a proposta do iluminismo, né, era de trazer felicidade, já que a monarquia e o clero não estavam conseguindo trazer felicidade. Então, manteve-se a ideia do Criador, porque não há como prescindir dessa percepção de que existe um Criador, porque no momento que existem criaturas, tem que ter um Criador. Exato. Não é? Nós ainda somos muito pequenos, ainda em perceber exatamente o que é este Criador. Nós ainda atribuímos a um velhinho de barba branca, um cajado que diz vai para o céu e vai para o inferno. Mas esse Criador, ele é muito mais complexo, é muito mais perfeito, é muito mais onipotente, onisciente, onipresente, não é? Então, porque é o Criador de tudo que existe, e que não é só o planeta Terra, né? Nós julgamos, às vezes, de forma errônea, somos detentores de todo o poder, toda a decisão, julgamos o outro como se só existisse o planeta Terra. Tudo é voltado em relação às leis naturais que diz respeito à Terra, mas o Criador criou muito mais, deu movimento a muito mais. Grande. Que nós não conseguimos perceber o que é este Criador, né? O que é essa criação. Uma visão ainda muito limitada e míope. Nós estamos falando de energia, matéria e energia condensada. Né? Matéria e energia condensada, isso que eu falei há pouco, né? Se você for destrinchar todos os nossos órgãos, você vai chegar na energia. Né? E na hora que a matéria deixa de existir, a energia não deixa de existir. Lavoisier dizia isso, né? A natureza...
tudo se transforma, né? Nada deixa de existir, Isso. tudo se transforma. Então a energia permanece. Portanto, nossa energia permanece. E essa energia, sendo fruto da criação de um Criador, né? Ela, de alguma forma, busca o encontro com esse Criador, Uhum. que é o encontro com a da felicidade, né? O encontro Uhum. porque a vida é infinita. E essa é a esperança, né? De Uhum. não acreditar somente no nascer, crescer, desenvolver, envelhecer e morrer, Acabou. né? Finitude. Isso é para a matéria, Uhum. né? Mas para a energia que está dentro de nós, essa energia continuando, isto é, essa espiritualidade nossa, né? Este olhar e ver um pouco mais, ouvir e escutar um pouco mais, além da matéria, faz com Uhum. que a gente tenha esperança, tenha expectativas, mesmo frente à doença, mesmo frente Uhum. aos desconfortos de toda a ordem, não é? E é exatamente este completo bem-estar físico, mental, social aqui na Terra e espiritual que transcende a ideia da Terra, né? A Uhum. ideia do completo bem-estar espiritual. E quanto mais elevado espiritualmente, significa mais melhor vibração, né? Uma vibração que torna a sua vida mais em paz consigo mesmo, acreditando que a finitude ela não é exatamente o fim da vida como um todo, mas sim o fim de uma existência material. E esta crença nos anima, né? Desde a época das cavernas, os nossos caçadores, coletores, foram milênios como caçadores e coletores. Mesmo nessa época, você olhava para a Lua e era o Deus Lua, era o Deus Sol. Já existia uma busca. Exatamente. E viam que cada pôr do Sol era seguido de uma aurora, de um renascer. Portanto, não existia um morrer do Sol. O Sol renascia. Eles já percebiam isto. Eram caçadores e coletores, não é? E eram nômades, pequenos bandos ciganos, né? Pescavam, pastoreavam, caçavam, não é? Até que um deles viu que se jogar uma semente ao solo, essa semente podia nascer e gerar frutos. E aí deixamos de ser caçadores-coletores. Entrou o momento agrícola, né? Que tem 300 anos, o momento agrícola, por incrível que pareça, não é? Então, os caçadores-coletores, o momento agrícola, os agricultores, fizeram uma grande transformação social, uma fantástica transformação social. Porque nós éramos pequenos bandos, 20, 30 pessoas, cada qual indo para o seu lado para caçar, pescar, pastorear, não é? Até que o momento agrícola juntou todo mundo para aprender a plantar, colher, plantar conforme a lua, conforme o sol, conforme a temperatura. E na época em que éramos caçadores-coletores, os inimigos principais, os predadores dos humanos, eram as intempéries, né? Os grandes animais, né? Nós começamos a nos juntamos, formando grupos maiores para plantar, aprendemos a plantar, a colher, e neste momento os grandes predadores eram os vírus e as bactérias, porque nós nos contaminávamos pelo desconhecimento. E continuamos percebendo, olhando e vendo cada vez mais. A agricultura nos mostrou isso, a tecnologia para a agricultura foi crescendo e desenvolvendo, até que nós identificamos que era possível fabricar coisas. E entramos no momento industrial, né? No momento industrial, deu origem ao momento do pós-conhecimento, e hoje nós estamos na inteligência artificial. Né? E hoje se descobriu que os grandes predadores, os inimigos do ser humano, são os próprios seres humanos. E aí entra a espiritualidade, para mostrar que o ser humano precisa ser melhor, que tem que haver um progresso moral, um progresso ético, né? Tem que haver mais percepção do outro, olhar e ver o outro, né? Quando eu terminei minha faculdade, em 1973, de medicina, aqui na nossa Universidade Federal de Santa Catarina, eu perguntei a um professor, qual eu gostava muito, ele era um pneumologista, eu disse a ele que dica ele me daria, né, em relação a desenvolver a minha profissão como médico. Ele, João Luiz, vou te dizer o seguinte: você olha e vê, você ouve e escuta, você palpa e sente. O paciente está mostrando a doença. E era o que nós fazíamos, porque nós não clicava para ver diagnóstico, não tinha Google, não tinha nada disso. Você fazia uma história mórbida pregressa, uma história mórbida atual, a vida da pessoa, né? Doenças que ela teve, assim por diante, a história atual, quais são as queixas, o que está incomodando, a história familiar, para ver se tinha alguma conotação genética. Né? Com esses dados, nós íamos para os livros. E aí, onde é que encaixa aquela informação? Né? Olha, não deu para encaixar a informação, não sabemos qual é a doença. Aí, exame complementar.
O exame complementar, o nome já diz, era complementar, né? Que junto com as informações permitia o diagnóstico. O que acontecia com isso? Relacionamento humano. Hoje o exame complementar está na frente, né? Então você, em 5 minutos, não precisa falar muito. É ressonância, é tomografia, tal, pronto, acabou. Tá e aí, feito o diagnóstico. e aí o que acabou? Acabou o olho no olho, acabou a percepção. Quantos pacientes buscam os seus médicos, buscam os seus psicólogos, serviço social, porque precisam conversar. Certa feita eu estava de plantão no Hospital Celso Ramos, dava plantão à noite, há muitos anos, e o pessoal de enfermagem chamou o doutor Luiz Alberto, tem um paciente que chegou lá, quer ser atendido. Eu disse, ele está grave, é emergência? Não, ele veio, ele quer ser, não, tudo bem, não tem problema. Chegou na emergência porque tem alguma coisa. Eu fui até o paciente, na emergência do Hospital Governador Celso Ramos, aqui em Florianópolis. Eu sentei e disse, como é que eu posso lhe ajudar? O que está acontecendo? Por que o senhor está aqui? Doutor, eu não estava conseguindo dormir, eu precisava conversar com alguém. Nossa, eu vim aqui porque eu precisava conversar com alguém. Olha Então, só. esse é um serviço de emergência. Então, a emergência não necessariamente é apenas uma emergência orgânica. Né? A emergência pode ser psicológica, ela pode ser da necessidade de conversar com alguém. Não é? E a ONU, anualmente, ela nos mostra o ranking da felicidade. E o ranking da felicidade ele tem um questionário que é aplicado para 174 países, se não me engano, e são critérios com poucas variações. Eles acrescentaram aos critérios econômicos alguns critérios de caráter humano. Né? Então, expectativa de vida ao nascer é um critério para a felicidade. Né? Se você está num país que todo mundo morre cedo, é porque tem desajuste nas leis naturais. Né? Expectativa de vida ao nascer, ter com quem contar, liberdade para fazer escolhas, generosidade e corrupção. São os principais critérios da ONU no ranking da felicidade. Então, você vê que aí entra a generosidade, ter com quem contar, liberdade para fazer escolhas, tudo isso aí envolve aspectos que não são puramente aspectos técnicos, aspectos de lei, são aspectos humanos. Portanto, sendo humano e sendo subjetivo, que diz respeito ao bem-estar individual, diz respeito ao sentir-se bem no contato com o outro, sentir-se bem no contato com a natureza. Então, aí isso nós podemos chamar de subjetividade humana e espiritualidade. É interessante, né? Porque é o humano se tornando mais humano, no final das contas. Né? O humano se tornando mais humano. Eu achei bem interessante quando o doutor trouxe a era lá das cavernas, né? E a busca do ser humano por algo transcendente. Isso é muito interessante porque, sob a minha visão, gostaria também de ouvir o doutor, em certa medida, eu creio que o Criador plantou essa sementinha, porque independentemente de qualquer sociedade primitiva, sempre houve essa busca pelo transcendente, pelo espiritual, né? Por uma razão. Por que eu estou aqui? Né? Tem que haver uma razão, tem que haver algo maior. Né? E não importava a sociedade primitiva, eu já li alguns livros também sobre isso, gosto muito de estudar sobre esse tema. Sob a minha ótica, assim, é como se o Criador plantasse uma sementinha em cada um de nós, porque todos nós temos esse anseio pela busca da razão de ser e pela busca do transcendente. Tem sentido? Concorda? Não? Sem dúvida. 120 bilhões de pessoas já passaram na Terra, já passaram neste planeta. Mas tudo isso, esse número eu não sabia. Esse número existe, 120 bilhões tem forma de cálculo para isto. Né? Os cientistas pesquisaram isto. E hoje nós somos cerca de 8 bilhões e pouco, quase 9 bilhões de pessoas. Né? Nós podemos avaliar a nossa ascendência e ter uma ideia da nossa descendência. Como é que a gente tem uma ideia de descendência? Através do padrão genético de cada um, do mapa genético de cada um. Né? Então, hoje nós podemos fazer o nosso mapa genético e temos condições de saber nossas propensões para determinadas doenças. É verdade. Doenças mentais, doenças orgânicas, doenças reumáticas, etc. Não é? Porque nós temos genes que mostram propensão, facilidade de caráter orgânico, caráter imunológico, assim por diante. Muito bem. Os nossos pais têm em nós seus genes. Então, o Criador, nosso pai, o seu pai, Wagner, o meu pai, eu tenho gene do meu pai, tenho gene da minha mãe, tenho gene dos meus ancestrais. Não é? Hoje, além da genética, tem a epigenética. A epigenética é uma ciência que está cada vez mais sendo aprofundada.
ela mostra que nós não somente temos reflexos e repercussões da genética, propriamente dita, né, mas dos nossos antepassados, até nos aspectos espirituais. Então, se nós tivemos um antepassado, até que longínquo, com problemas mentais, psicológicos, sem repercussão genética, sem conotação genética, nós podemos ainda herdar esses aspectos que não estão na nossa genética. São aspectos mais ligados à espiritualidade, mais ligados à energia, mais ligados à vibração, que também faz parte de nós. Isso chama-se epigenética, que ultrapassa os limites da genética, sabe? Então, você pode ter numa família alguém que tem uma alteração que não se consegue identificar geneticamente, que não se consegue identificar do ponto de vista das avaliações da medicina ou das ciências, mas há algo mais, que é a herança genética, a herança ancestral, a herança espiritual. Então, nós temos uma herança espiritual também. E esta quantidade de heranças espirituais que dão o tom para a sociedade, né? Se são heranças negativas, pessimistas, né, do ignorante ativo, né? Seguramente você tem um mundo de dor, de sofrimento, de lutas absurdas, né? Agora, se a herança vai, a cada momento, na descendência, ela vai melhorando do ponto de vista genético e do ponto de vista espiritual, como é que ela melhora do ponto de vista espiritual? No momento que nós tratamos assuntos como nós estamos tratando aqui, Wagner, né? Estamos tratando de herança espiritual, da espiritualização, dando mais humanismo, a espiritualização te permitindo olhar o outro com empatia, né? E pedir que o outro te olhe também com empatia, sabendo que você tem limitações por conta de uma herança epigenética, de uma herança genética, né? E isto tudo levando à possibilidade da lei de progresso através do conhecimento, através da reflexão sobre o que é bom ou o que é ruim. Muito interessante, né? E aí você, nessa busca, nessa reflexão, a gente encontra sentido para a vida. O sentido né? da vida. Sentido da vida. E aí eu quero já aproveitar para também ouvir aqui a opinião do doutor, né? Muitos estudos mostram que a espiritualidade e a religiosidade estão associadas ao menor risco de mortalidade e maior bem-estar, que é um pouco do que o doutor trouxe agora, do bem-estar, né? Sim. Quando a pessoa está resolvida espiritualmente, tem também a herança genética, a epigenética, etc. Mas na sua visão clínica, por que essa dimensão, né, a espiritualidade, é tão importante para a saúde física? Que é disso que tu trouxe lá da OMS, né, nessa revisão, 1982, que eu guardei, né? Sim. Né, essa nova definição. Lá do segundo século depois de Cristo. Depois de Juvenal. Cristo. Então, eu acho muito interessante. Que diferenças, assim, que o doutor percebe, né, com toda a sua experiência e conhecimento, entre aqueles pacientes que cultivam uma espiritualidade ativa, né, para aqueles que não cultivam. Qual é o impacto no bem-estar, na saúde física? Olha, se você me perguntar como a depressão, a ansiedade, o estresse pode ocasionar câncer, como que o estresse pode causar câncer? O câncer não é causado por fatores ambientais, né? Se são fatores ambientais, né, aquilo que você está se intoxicando, seja na alimentação, seja nos hábitos, nos vícios, etc., né? Os fatores determinantes do câncer são fatores ambientais, 80%. Mas como que o estresse, que não é um fator ambiental, ele pode desencadear um câncer? É porque o estresse, ele faz com que o nosso sistema nervoso central atue sobre a glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal produz adrenalina, noradrenalina. Quando você está em estresse, a adrenalina e noradrenalina, produzida pela glândula suprarrenal, que gera hipertensão arterial, problemas cardíacos, problemas gástricos. Você fica em hipertensão arterial, né? Pressão alta, né? Mas também, além dessas substâncias, dessas catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, há a produção de corticosteroides, de hormônios.
E os hormônios sendo produzidos continuadamente no teu corpo, eles baixam a tua defesa imunológica. Então, a defesa imunológica sendo utilizada de forma excessiva e continuada, isto é, um estresse continuado, você tem uma produção dessas substâncias de forma continuada. Em excesso. E se a sua defesa imunológica baixa, você fica vulnerável para qualquer doença, inclusive o câncer. Né? Então, veja, não é só os fatores ambientais, existem esses outros fatores, são os chamados fatores também genéticos e fatores ainda não muito claros, né, do mecanismo propriamente dito. Mas se sabe que o estresse desencadeia a produção de substância no corpo. E essa produção de substância baixa a imunidade. O estresse não dá para medir. Você não tem exame laboratorial, né? Qual é a quantidade de estresse que o Wagner tem? Não existe, não existe esse exame. É uma percepção clínica. Isso, percebo. Você pode medir a alteração orgânica, como é que está a glicose, o colesterol, o triglicerídeo, né? O hematócrito. Você pode medir. Né? Então, o imaterial é capaz de produzir uma alteração orgânica e gerar uma doença residual. O estresse não dá para medir. Aquilo que não dá para medir pode atuar no seu corpo, que nós chamamos de estresse. Mas nós podemos denominar como excesso de preocupação, com muita preocupação com o presente, com excesso de presente. Né? Eu até comentei de que você pode ter um excesso de passado, você viver muito passado, remoer muito passado, coisas mal resolvidas. Pode desencadear uma depressão. Então, depressão pode ser definida como excesso de passados. Né? Você pode ter um excesso de futuro, muito preocupado com amanhã, muito preocupado o que é que eu vou fazer depois de me formar. Ansiedade total. Ansiedade total. Então, a ansiedade pode ser excesso de futuro. E o excesso de presente pode ser o estresse. Tudo isso levando a não observação das leis naturais, consequentemente gerando risco de doença. Portanto, a espiritualidade está dentro deste contexto, porque ela é imaterial, ela não pode ser medida, ela é sentida. Sabe? Você sente quando uma pessoa é espiritualizada, você sente quando ela é elevada, pelo comportamento, pelo modo de ser, pelo modo de conversar, pelo modo de pensar, né? Pelo equilíbrio que ela tem. É uma pessoa feliz, porque é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que tem uma energia elevada, né? Assim como você também identifica aquele que é pessimista, acha que as coisas ruins só acontecem com ele, está de mal com Deus de qualquer jeito, né? Deus não gosta de mim, né? Você chega, o vitimista, exato, né? Você chega para a pessoa e diz assim, olha, eu estou com um problema no estômago, acho que eu tenho uma úlcera no estômago. Aí ele responde, mas a tua não sangra. Então ele está sempre, o dele é sempre pior, né? Então a gripe para ele é pior do que a tuberculose do outro, né? Então essa é a situação. E aí entra a espiritualidade, entra a elevação energética, a vibração energética positiva. Que interessante isso. E isso, obviamente, traz impactos diretos sobre a sua saúde física e a longevidade. Gente, esse bate-papo rendeu demais, hein, doutor? Como rendeu demais, nós vamos disponibilizar para vocês 2 episódios sobre esse tema. Adorei o tema, viu? Aliás, renderia até uma meia dúzia de episódios, viu, doutor? Mas o bate-papo rendeu e nós vamos disponibilizar para vocês aqui no nosso canal 2 episódios que tratam sobre esse assunto. Então, fique ligado aí, viu?